Olá a todos e a todas, eu sou a professora Daniela e estou aqui para continuar a nossa conversa sobre BNCC, escola e família no ensino fundamental, né? No primeiro vídeo nós conversamos muito sobre os aspectos legais, que são importantes para nós termos a base, né, essa base legal para a composição dos nossos documentos, porque eles são um aporte para o nosso trabalho e assim eles também nos dão a possibilidade de ver de forma mais clara as nossas ações, né, o nosso trabalho na escola, repensar, refletir sobre essas ações, avaliar se elas estão sendo adequadas e propor novas situações, né, a partir daquilo que foi apresentado nas avaliações. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho mais dos conceitos de família e educação, logo no início, e depois vamos adentrar num campo mais prático, para que você também, professor, possa conseguir de ver uma forma mais concreta de que maneira você pode estar abordando esse tema da família na escola a partir da Base Nacional Comum Curricular. E também o próprio gestor, né, de que maneira ele vai contribuir para que essas ações se efetivem, né, para que essas ações aconteçam junto à família e que possa acolher ainda mais e abrir ainda mais as nossas unidades escolares. Então vamos lá? Aqui eu vou falar, né, da família e educação. Eu trago uma frase que talvez para alguns possa ser um pouquinho polêmica, mas ela é importante de refletir. Por natureza, o direito irrenunciável à responsabilidade da educação das crianças correspondem a seus pais. Até porque as crianças nascem ali, né, estão ali com os pais desde os seus primeiros anos de vida. As suas mães, os seus pais, os seus familiares que estão envolvidos. A gente tem um exemplo muito claro, principalmente na educação indígena, que a criança, quando ela está no ventre da mãe, ela ali, ela escuta todos que estão em volta dela, né? Todos conversam com ela e dizem o quanto que ela é querida, o quanto que ela está sendo esperada, né? Eles falam o quanto esperam que ela já tenha muita saúde. Então, assim, isso também é um pouco da nossa característica afetiva a esta nova criança que está vindo, né? Até porque os seus primeiros aprendizados acontecem na família. Quem não ensina, né, a criança, seja você que é tia, seja você que tem primo, criança pequena na família, não mexe, é perigoso, né? Por favor, coloca no lixo, não joga, não bate. Então, todos esses primeiros aprendizados, por mais que sejam simples, ele vai educando e vai ajudando nessa formação da criança. As suas primeiras vivências também ocorrem na família, sejam vivências da natureza, sejam vivências ali junto à família, um aspecto cultural, né? As vivências, né, que vão criando memórias afetivas nessa criança, né, do afeto, do acolhimento, né? E essa criança vai tendo essas primeiras memórias. Quem de nós não lembra, né, de uma situação que nos marcou na tenra infância e às vezes outras assim parecem que nem aconteceram? As inserções culturais também acontecem nesse momento da vida da criança. Ela é levada a meios culturais, ela é levada, né, a meios religiosos, ela é levada a meios sociais. Essa formação moral começa também dentro da casa dela. A orientação e o cultivo da personalidade também. Então, essa criança ela vai se constituindo a partir das referências que ela tem na família. Então, tudo isso a gente tem que considerar também, que muitas vezes, se são frágeis, né? Se essa criança ela acaba não tendo essa base ali na família, né? Principalmente no aspecto de memórias afetivas, da afetividade, desses primeiros aprendizados, a gente começa a perceber reflexos dessas ausências no espaço escolar. Então, tudo isso impacta no nosso planejamento para repensar e trazer também aos pais a necessidade de estarem mais atentos a algum desses princípios. A escola, ela é um espaço educativo. E quando eu falo de espaço educativo, não estou dizendo apenas da criança ir e aprender algum conteúdo, né? Em todos os aspectos, a escola pode educar no intelectual, né, que é o primeiro que acaba passando para nós e a gente se forma, né, para formar as crianças, para oportunizar as crianças a aprendizagem, fomentar essas aprendizagens nela, mas estrutural também, né? A parte estrutural da escola é um espaço educativo. Então, assim, sei que muitas vezes não chega a verba necessária para a escola, mas quem sabe a gente dá um tom um pouco mais acolhedor a esse espaço.
né? Organizando, às vezes fica um entulhozinho ali na escola, viu, gestor, de uma reforma que aconteceu, então que a gente retire isso logo na entrada, né? Os pais deixando seus filhos logo na entrada, tem alguma coisa ali que está impedindo essa entrada desses pais à escola, né? Às vezes muitos papéis que estão ali, já papéis que passaram, desbotados, amassados, rasgados. Como estão os nossos murais para acolher, né? Essa família que chega, o aspecto pessoal em relação consigo e com o outro. Então, assim, como eu estou recebendo essas famílias, né? Será que a minha apresentação pessoal, ela ajuda nessa recepção? Tanto dos pais chegarem, eu dar um bom dia, eu acolher esse pai que chega, ou a criança que chega, né? Ou ao professor que chega, ou a pessoa que está ali na cantina preparando o lanche, ou ao porteiro. Então, a pessoa que cuida da limpeza dos nossos espaços, o quão estou sendo acolhedor com o outro. E as crianças observam tudo isso. Se você cumprimenta, ela entende que é importante cumprimentar. Se você ajuda, né, a recolher alguma coisa que está ali no chão, em vez de passar direto, ela entende que é importante ela recolher, não importando se é o dela, mas que o espaço educativo é de todos. Que é isso que a gente aprende, né? Que as questões de obras, as questões das visitas a outros meios, ela é um espaço que é de todos nós e todos temos que cuidar, é um espaço público, né? E a atitude, o comportamento, a postura, né? Eu chego gritando na escola, né? Eu já chego toda esbaforida ali, porque às vezes eu saio um pouco atrasada, jogando as coisas, reclamando, né? Sei que muitas vezes a gente passa por tantas situações, mas é importante a gente trazer um pouco, né, dessa tranquilidade, dessa serenidade. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu já tive experiências tanto quanto mãe, quanto professora também, de que quando nós estamos muito mais agitados, parece que nós deixamos todo mundo que está ao nosso redor mais agitado. E aí a nossa turma fica mais agitada, os meninos parece que aquele dia eles estão, né, eufóricos, ligados no 220. Então, assim, às vezes a nossa postura condiz muito e reflete muito o espaço que nós estamos, né? E postura que eu falo também, gente, é no nosso nessa parte, né? Voltado um pouco ao cuidado pessoal. A gente fala tanto com os estudantes, penteia o cabelo para vir para a escola, né? Toma um banhozinho para vir para a escola. Cuidado com a sua unha, com a sua higiene pessoal. E nós devemos ser esses educadores também que inspiram esses aspectos, né? Então, assim, como nós estamos cuidando de nós? Até porque cuidar de nós nos dá uma autoestima muito grande. E aí a gente acaba inspirando essa beleza no outro também, para que esse estudante tenha essas referências que muitas vezes faltam a ele, né? A gente cuida muito quando a gente vai numa reunião, quando a gente vai numa entrevista de emprego, quando a gente vai em algum evento social, então que possamos também cuidar de nós quando estejamos ali, né, de frente para aqueles que estão mais atentos, estão tanto tempo conosco na parte da sala de aula, na parte educativa. E aí entra, né, o jeito, o modo de proceder, os procedimentos, como eu falo, como eu me reporto, será que eu estou utilizando muitas gírias? Será que eu estou falando de uma maneira, né, que está sendo clara para os estudantes, né? Será que eu estou incentivando a leitura, mas ao mesmo tempo eu estou conseguindo fazer alguma leitura, né? Poxa, professora, mas como eu vou fazer leitura, né? Eu tenho que fazer tanto planejamento, eu chego em casa, tenho minhas demandas, temos outras, trabalho em duas escolas. Que tal você oportunizar os momentos de leitura na sua turma e você também fazer essa leitura junto? Que seja 10 minutos, que seja 15 minutos ali. Todos os dias essa constância, tanto a criança adquire esse hábito de leitura, como você também tem essa aquisição cultural, e isso também vai te ajudar a ter esse espaço e dar o exemplo para essa criança, né? Por isso que a escola, por ser um espaço educativo, ela tem que ter olhar atento a tudo isso, né? Você, gestor, olhe também com cuidado para esses professores. Muitas vezes ele está cansado, muitas vezes uma recepção para uma reunião você pode fazer um café, uma mensagem mais acolhedora, né? Então, assim, que tal você surpreendê-los de alguma forma? E esse espaço educativo também ser acolhedor por aqueles pais, porque quanto mais acolhedor ele for, com isso, talvez os pais estejam mais, se sintam mais chamados a estar nesse espaço. Tem que ser um espaço desejoso, né? Quem não tem vontade de ir para casa, voltar para casa, né? Então, que a escola também seja um espaço que as crianças tenham um desejo de ir, né? Que você também, professor, tenha um desejo de ir trabalhar todos os dias.
E aí, ainda continuando sobre esse espaço educativo que a escola é, a base, né, ela tem esses apontamentos a partir dos documentos norteadores e normativos, que nós já vimos, que eles fundamentam a elaboração e a reelaboração dos currículos. Se o seu currículo está sendo elaborado, se você que está nesse espaço mais de gestão participa desses movimentos, é importante ter esse olhar atento também, né, de que maneira a escola vai encontrar os meios para acolher a família e trazer a família para esse espaço. E a partir disso a gente vai revisitar ou elaborar os nossos projetos políticos pedagógicos, né? A partir do currículo que foi revisitado. O que não pode se tornar, né, o que a base, a escola e a família, né, nessa conversa que a gente está tendo, não pode se tornar, é esse jogo de empurra-empurra que muitas vezes acontece. A escola toma que a responsabilidade, isso aqui que tem que fazer é os pais. Os pais, não, a responsabilidade é da escola, o que está acontecendo? Então, a criança fica nesse meio, sendo pressionada ou empurrada de um lado para o outro. Temos as nossas fragilidades? Com toda certeza, temos e muitas. Então, vamos procurar vias que sejam criativas para superar essas nossas dificuldades. Algumas que estejam mais gritantes, né? Que naquele momento requer uma atenção maior. Então, vamos atendê-la e depois vamos pensando de uma forma mais tranquila, mais reflexiva em outros aspectos que também são importantes. Cuidado para a gente não fazer só aquilo que está, né, ali saltando aos olhos e deixando de acolher aquilo que é essencial na aprendizagem desse estudante. E que estamos conversando tudo isso. Isso nós temos a família dentro da escola, e se a escola pode contribuir com as famílias, a gente tem um espaço mais acolhedor para esta criança. Eu vou falar um pouquinho mais aqui da base, para que a gente possa conseguir de uma forma mais prática estreitar essa relação. Que aí fica a pergunta, né? Tá, temos os aspectos legais, temos algumas ideias aqui que foram propostas, mas e aí, minha realidade, como é que cabe? A base, lá nas 10 competências gerais, ela vai trazer em um dos pontos sobre o aspecto do conhecimento, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade, fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Então, quando a gente fala de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente, é tudo aquilo que a própria criança também traz, porque ela faz parte da história. Nós passamos aí por uma pandemia, nós vivenciamos de uma forma mais próxima, né, essa história, que hoje já está bem retratada em alguns livros. Então, assim, historicamente, né, temos ali um grupo que passou por um momento e esse grupo vai indo a cada ano uma faixa etária escolar. Nós sentimos essa diferença, né? Isso tudo que aconteceu, e isso deve ser utilizado nesses conhecimentos, faz parte da nossa história. Então, ter um olhar atento para essa realidade que foi vivenciada, para esse grupo que estava naquele momento do aspecto da alfabetização, justamente no auge da pandemia. Então, assim, esse grupo que já está caminhando para os outros anos, né? Esse cuidado em acolher essa criança, entender esse aspecto que ela passou. E aí, então, a escola, como é que ela vai ser esse espaço aberto, né? Ela pode propor reunião com os pais aos responsáveis ali no início do ano. Então, assim, se a gente tem que valorizar esses aspectos que a base tanto fala, né? Se a gente tem que acolher mais a família, a gente tem que criar essas oportunidades. No início do ano, seja interessante ali, você pode refletir aí a partir da sua realidade, convidar esses pais a estarem ali para entender como a escola vai trabalhar com os filhos deles, né? Quais são os objetivos da escola? Qual é o princípio da sua escola? Sua escola tem uma missão hoje de trabalho, né? Tudo isso vai nortear os planejamentos, as atividades do ano inteiro. E você vai conseguir dar continuidade e alguns, outros serão encerrados por uma necessidade específica, mas os pais sabendo o que vai ser tratado, como vai ser trabalhado, eles também podem ter de uma forma mais clara de que maneira irão participar desse processo educativo. E a escola pode apontar isso para ele. Ora, nós temos um projeto de leitura. As crianças, quinzenalmente, vão levar um livro para casa. Ok, temos pais de realidades distintas que muitas vezes não sabem ler.
Então você fala, pai, senta com a criança, deixa ela lá ouvindo, mãe, enquanto você está lavando uma louça, deixa ela lá fazendo a leitura em voz alta, né? Passa a leitura, pede para ela ler para você, que palavra você reconhece, né? Que imagem você reconhece. Então, assim, alguns pais, infelizmente, por não terem essas experiências e esse conhecimento, não fazem porque não querem, às vezes não sabem porque não compreendem como podem colaborar nesse aspecto de aprendizagem do estudante. Então, convide eles, né? Explique a eles como eles podem contribuir nisso. Além disso, professor, conheça os seus estudantes em seus demais aspectos para além do cognitivo. Às vezes a gente pega lá aquele relatório, né, que já foi feito pelo professor anterior, e não está dizendo lá muitas coisas no aspecto relacional da criança, emotivo, psicológico, da realidade da sua família. Então é importante conhecer, né? Converse com eles e ali em alguns momentos do intervalo. Você pode chamar a cada momento do intervalo um de uma forma mais discreta para conversar, né? Ali buscando conhecer a realidade daquela criança. E isso, de certa forma, pode vir a contribuir com o seu planejamento ou entender melhor por que aquela criança tem certo comportamento ou desempenho na escola. Encontrar esses meios de envolver a família no processo educativo, né? Tem um artigo de uma educadora, ela foi até uma das finalistas de um prêmio na área da educação, que ela propõe criar grupos de WhatsApp. Sei que muitos de vocês criaram grupos, né, na época da pandemia, alguns permanecem com o grupo, outros não se dão bem porque o grupo parece que nunca para, mas talvez seja uma maneira boa, né, de mandar algum projeto para os pais, uma atividade que foi feita durante a semana, de trazer esses pais de uma forma mais próxima à participação na educação dessas crianças. Respeitar e acolher a diversidade cultural dos seus estudantes, né? Procurando fazer um bom uso de seus conhecimentos nas aulas. Então, assim, quando você conhece, você pode trazê-los ali para colaborar, né? Às vezes a criança tem alguma família que tem algum comércio, né? Na aula de matemática, isso pode ser muito bem aproveitado. Com certeza a vivência dela ali pode vir a contribuir, ela faz alguma conta de cabeça, ela faz algum cálculo, ela entende de porcentagem, já de juros. E isso pode ser, né, para ela tanto valorizar esse conhecimento dela, né, para que ela possa ser protagonista também na sua aprendizagem e também trabalhar a autoestima dela ali na turma. E solicitar a ajuda dos pais ou responsáveis é alguma atitude necessária para o bom aprendizado do estudante. Exemplo, adquirir esse hábito de leitura. Então, às vezes, assim, o professor se responsabiliza muito por uma aprendizagem que a criança não está tendo. Mas ele pode procurar e pedir para o pai: olha, pai, é importante essa criança adquirir nesse momento um bom hábito de, de aguardar o seu tempo de fala. Então, quando ela pedir alguma coisa em casa, né, assim, não dê imediatamente, né? Deixa ela aguardar um tempinho, ajude ela a entender, a aguardar um pouquinho, a trabalhar essa autorregulação dela e depois você dá. Então, assim, tanto em casa vai estar sendo trabalhado quanto na escola. Quando se une forças, fica mais fácil. E às vezes o pai tem alguma dificuldade, que às vezes os pais chegam para nós e falam: olha, fulano de tal tá tão difícil, né? Ele tá tão resistente em fazer atividade de casa. E aí, ele tem um cronograma de estudo, um plano de estudo? Tem, então vamos lá. Então, todos os dias, meia hora por dia, ele vai sentar. Começa com meia hora e vai estendendo esse tempo, né? Então, assim, tanto o pai pode trazer e os dois trabalharem juntos, quanto a professora também propor algo que possa vir a colaborar com esse estudante em sala. Então, o ensino fundamental nos anos iniciais é um momento oportuno para estreitar esses laços, né? E aí, assim, eu trago da revista Educação, deixei a referência, vocês podem explorar mais esse texto, que ele está muito rico, que de acordo com os indicadores da Prova Brasil, né, e do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, os obstáculos aumentam à medida que os estudantes avançam nas etapas de ensino. Dessa forma, a proporção dos familiares e os responsáveis que frequentam as reuniões escolares diminui, quanto mais avançado for o estágio de escolarização dos estudantes. Então, acho que essa realidade ela é muito bem vista na escola de vocês, né? Educação infantil, às vezes, estão lá todos os pais querendo saber, primeiro ano, segundo, terceiro já tem menos, quarto, quinto ano, então, que já fui professora de quinto ano, é muito difícil trazer os pais na unidade escolar. Então, de que maneira a gente pode estar trazendo esses pais? E já que vai diminuindo, então que os anos iniciais seja o momento de fortalecer e estreitar esses laços. Porque já que eles vão se perdendo e a criança também, o estudante, ele vai criando uma forma mais autônoma, né, nos seus próprios estudos, que seja o momento de fortalecer esses vínculos. O que reflete na complexidade do novo ensino médio, que vive em uma transição e que continuam precisando de confiança e orientação dos seus familiares.
Então, assim, um momento tão delicado, que as crianças começam a passar pela adolescência, às vezes vai deixando e tendo menos esse olhar, né, acolhedor, tanto das unidades escolares, dos seus educadores, quanto das famílias. Então, atenção, né? Professora, tem uma receita? Nada tem receita, né? Até mesmo que se tivesse, ela acabaria não adequando uma a outra, porque tem a sua diversidade. E é bom que não tenha. Mas cada unidade escolar, ela pode buscar os meios que melhor atendam a partir da sua realidade. Ter uma proposta para todos na escola, né, escrita no PPP, porque quando não está escrito, a gente se perde. Quando é a pessoa que faz o projeto, a pessoa mudou de escola, o projeto vai com a pessoa e morre na escola. Então, estando na proposta pedagógica é de todo mundo está ali para fazer. Quem chega, leu na proposta, se interessou, ele vai executar. Aproximar as famílias em outras circunstâncias que não se resumem apenas a atitudes de comportamentos e avaliações bimestrais. Então, assim, quem é que gosta de ir num lugar e só ouvir reclamação, né? Só ouvir críticas, principalmente do seu filho ou de outra pessoa que é tão querida por você? Então, assim, você tem tratado nas suas reuniões com os pais da potencialidade daquela criança? Nossa, essa criança, ela é muito atenta à necessidade do outro. Essa criança, ela tem um olhar mais de liderança ali na turma, né? Essa criança, ela é muito proativa. Antes de você pedir, ela já está ali organizando material, ela já pegou os livros de literatura que estavam espalhados pela sala, já guardou. Então, isso são meios de fortalecer e utilizar isso como recursos no seu planejamento. Um outro aspecto, né, é você estreitar a comunicação e a participação efetiva dos pais nas atividades da escola. Será que dá para montar um conselho de pais aí, né? Sempre tem aquele pai que gosta de estar ali, sugerir, propor. Então envolva esses pais, né? Na festa junina, quem sabe? Por que você não deixa lá na festa junina a barraca dos pais, né? Seja da pipoca ou do refrigerante, que é mais simples, que é só servir o refrigerante. Então, e eles fazem um revezamento. Peguem esses pais como voluntários, os pais para o pós-festa, né, para ajudar ali a recolher o lixo, guardar as carteiras e tudo mais. Então, utilizem os pais também para que eles vivenciem esses espaços e sejam protagonistas na educação das crianças também no espaço escolar. E dessa forma nós teremos, né, família e escola unidas por um bem maior. Né, nós teremos as famílias que estão ali mais próximas de vocês, teremos professores que estarão mais tranquilos nesse espaço de educação, né, porque enfrentam diversas questões que precisam dar conta, às vezes, de questões mais humanas e comportamentais na sala, e o aspecto cognitivo acaba sendo diminuído, porque a gente não consegue alcançar quando tem uma criança com uma necessidade mais, né? Quem tem orientador na escola e coordenador, utilize, né? Vá lá, procure auxílio, professor, não trabalhe sozinho. Né, veja algum colega que passou por uma situação parecida e muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado para não expor as nossas crianças, né? Se você vai tratar de uma situação delicada de algum aluno, vai para um espaço mais reservado, não deixe ele ouvir outra criança ouvir, né? Então, é muito importante ter esse cuidado, tá bom? Então, aqui encerramos. Aqui estão as referências, como eu disse, né, da revista Educação está riquíssima. Talvez vocês possam fazer a leitura dela. É como superar os desafios de aproximar as famílias da escola, que tem toda essa relação, né, com essa semana da rede pedagógica, família, escola, família, e eu espero que a gente possa conversar um pouquinho mais em outros momentos. Obrigada.